Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 12, 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso pegou, virou até um ditado popular, essa questão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas é uma palavra de Jesus, uma palavra de discernimento e de autoridade. Vejamos, a gente vê dos evangelhos que várias vezes os fariseus preparam essas emboscadas, essas ciladas, essas armadilhas para Jesus. E Jesus se sai bem sempre. Por quê? Às vezes a gente pode pensar, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Ele é o Senhor. Mas lembremos que Ele foi humano em tudo menos no pecado. Então Jesus tem ali a natureza divina e a natureza humana, as duas de uma forma misteriosa, mas Ele é todo homem. Então Ele usou do discernimento. Com certeza o Espírito Santo que está em nós também, que vem sobre nós, Ele nos dá esse dom do discernimento, quando nós estamos em unidade, quando estamos em intimidade com Deus. Então Jesus teve ali esse discernimento dessa cilada. Se Ele falasse que era para pagar o imposto, Ele estaria, de repente, oprimindo, ajudando a questão dos mais pobres, que tinham dificuldade de pagar o imposto. E estaria sendo partidário, então, dos herodianos, daqueles que apoiavam Herodes, apoiavam o governo civil, apoiavam aquele chefe civil, chefe humano. Se ele falasse que não era para pagar, ele estaria então indo contra a lei, contra o Estado, e também seria passível, estaria cometendo um crime ali. Então Jesus fala, olha, vocês têm que colocar as coisas no seu devido lugar. Aquilo que é para Deus, você deve dar para Deus. Aquilo que é humano, você deve colocar humano. Eu penso que isso tudo vem dizer para nós a respeito da nossa vida. Nós precisamos também distinguir as coisas. O que acontece hoje, e durante a história da humanidade? O homem se perde, nós nos perdemos muito. Às vezes focamos demais só no material, só no humano, só no passageiro e esquecemos daquilo que não passa. O salmo de hoje, que sempre começa com o refrão, ele diz assim, numa das estrofes: pode durar 70 anos a nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa e também nós assim passamos. Ou seja, nós temos que ter aí, nós não podemos esquecer de Deus, não podemos esquecer da nossa vida espiritual, não podemos esquecer que nós acreditamos numa vida eterna, na ressurreição. Não podemos esquecer que nós devemos amar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, que nós devemos respeitar, que nós devemos ajudar quando possível, que nós devemos conviver. São tantas coisas, tantos preceitos. São Pedro fala também na carta de hoje: esforçai-vos para que Deus vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Nós devemos buscar isso dentro da nossa realidade. Se estamos exagerando em alguma coisa, na conduta, na busca, nas nossas metas, vamos reequilibrar, Lembrando, as coisas passam. A moeda, o dinheiro, o material, o prazer, a beleza, passa. E o que fica? Fica o espírito, fica a alma, fica a essência, fica aquilo que é de Deus, que Deus não passa jamais.
Passamos aí de 2000 anos da história desde Jesus Cristo e Jesus Cristo continua vivo no meio de nós. Deus é eterno, a palavra de Deus é eterna. Então, como diz São Pedro, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Persigamos esta meta, que ela é essencial e ela não passa. Nos aproximar sempre, cada vez mais, de Jesus Cristo, pela oração, pela prática do bem e até mesmo pelo estudo, pelo conhecimento. Um abraço, Deus te abençoe e um ótimo dia.